Você já parou para pensar como a ansiedade afeta os nossos relacionamentos? E eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, mas todos os tipos de relacionamento. Então, se você já parou para pensar sobre isso, ou se você nunca parou para pensar sobre isso, mas ficou curioso, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos entender a fundo como que a ansiedade afeta todos os nossos relacionamentos. E para saber como a ansiedade afeta os nossos relacionamentos, a primeira coisa que é legal entender é o que é a ansiedade. E se você ainda não sabe o que é ansiedade, eu tenho um vídeo completo aqui no canal que eu fiz só explicando a ansiedade, que eu vou deixar aqui no card para você poder assistir logo na sequência. Então assiste esse vídeo aqui primeiro, depois assiste o outro para complementar, ok? Mas basicamente, assim, bem por cima, a ansiedade é um mecanismo de defesa natural que nós temos para lidar com situações de estresse ou de perigo. Porém, agora, como nós não temos perigos o tempo todo, como nós não estamos expostos a causalidades naturais, o nosso cérebro tende a usar situações normais e corriqueiras do dia a dia para se preocupar excessivamente. E quando isso se torna crônico ou acima daquilo que nós conseguimos lidar, nós desenvolvemos um transtorno de ansiedade. E esses transtornos de ansiedade são dos mais variados tipos, que também tem vídeo aqui no canal. E agora que você já entendeu um pouquinho do que é a ansiedade, vamos entender como que ela afeta os nossos relacionamentos na prática. O primeiro ponto que nós podemos destacar aqui é o aumento significativo da irritabilidade e da impulsividade. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Medicina de Harvard constatou que pessoas sob o efeito da ansiedade tendem a ter uma resposta muito exagerada às coisas. Ou seja, as pessoas, quando desenvolvem transtornos de ansiedade, tendem a ter respostas muito mais impulsivas e muito mais agressivas que elas teriam se elas não estivessem sob o efeito da ansiedade. Isso faz com que nós reajamos de uma maneira muito pior do que aquilo que realmente a situação pede que nós reajamos. Isso faz com que muitas relações fiquem comprometidas por causa da reação que as pessoas têm a situações que muitas vezes são bobas ou corriqueiras, ou até mesmo poderiam ser resolvidas de maneira muito mais fácil se a pessoa não estivesse sob efeito da ansiedade. Fora que isso ainda pode levar a um ciclo de maus entendidos que vai desgastando a relação, fazendo com que fique muito difícil de lidar com o ansioso e faça até com que as pessoas queiram se afastar dessa pessoa, evitando situações como aquelas no futuro, ou até mesmo fiquem ressentidas ou magoadas, até comprometendo essa relação. Então é muito importante perceber essa irritabilidade, essa agressividade nas palavras e até mesmo essa impulsividade, essa tempestade no copo d'água que nós tendemos a fazer, para que nós possamos lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila. Uma segunda coisa que a ansiedade também pode gerar é uma grande insegurança emocional. Uma pessoa ansiosa tende a se preocupar muito, pensando demais nas coisas que ela acha que pode acontecer, e isso pode acabar gerando uma insegurança nessa pessoa, fazendo com que ela acredite que as pessoas não estão gostando dela, que as pessoas não estão valorizando ela da forma como ela deveria ser valorizada, ou que as pessoas estão se afastando dela por qualquer que seja o motivo, fazendo com que ela fique muito insegura e busque a aprovação ou até mesmo outras reações que podem acontecer, como por exemplo, evitar aquela pessoa, já que ela está se afastando de mim, eu vou me afastar dela antes, e por aí vai, ou seja, reações exageradas. E isso também é uma coisa muito complicada, porque essas inseguranças podem aumentar ainda mais a ansiedade, estimulando com que essa pessoa fique ainda mais preocupada, gerando uma bola de neve complicadíssima de se lidar no futuro. E outra coisa que também tem o potencial de perturbar o equilíbrio de um relacionamento são pessoas que assistem esse vídeo sem deixar o like. Então, se você é uma pessoa que chegou até aqui e está gostando desse vídeo, aproveita, já deixa o seu like. E se você gosta da psicologia e quer aprender ainda mais sobre ansiedade, aproveita, já se inscreve no canal. E agora, continuando e falando agora da ansiedade, outra coisa que também pode acontecer é uma coisinha chamada de evitação social. Ou seja, as preocupações, o nível de insegurança e também de estresse que a ansiedade gera pode ser tão grande dentro da pessoa que ela começa a se isolar. Por quê? É muito melhor você ficar sozinho, sem ter que interagir com as outras pessoas, do que ter que lidar com as ansiedades, as minhocas na cabeça que o ansioso coloca em si mesmo. Isso pode fazer com que o ansioso ou ansiosa comece a evitar situações familiares, como encontros, aniversários, festas, reuniões, festas de fim de ano, entre outras coisas, e fique cada vez mais solitário ou solitária
até que se isola completamente dentro da própria concha. E aí vai se tornar um problema complicadíssimo, porque a pessoa se sente segura dentro da solidão dela e vai começar a evitar cada vez mais contato social, se fechando cada vez mais e prejudicando todos os seus relacionamentos. E por fim, mas não menos importante, uma pesquisa conduzida pela Universidade Yale comprovou que pessoas que têm a ansiedade muito elevada tendem a exagerar nas suas reações. Isso porque elas acabam desenvolvendo uma percepção distorcida das coisas. Então, se alguém manda uma mensagem e a pessoa não responde imediatamente, o ansioso já começa a acreditar que a pessoa não quer responder, que a pessoa não gosta mais dele, ou que a pessoa está fazendo uma outra coisa, provavelmente uma coisa errada, o que vai gerar muitos problemas e dores de cabeça e fazer até com que as pessoas até se afastem do ansioso, porque se torna um peso para aquela pessoa ter que ficar respondendo de forma adequada a todas as preocupações que a pessoa apresenta. E isso é uma coisa que faz com que os relacionamentos entrem em conflito com muita facilidade. Mas Bruno, ok, mas não tem nenhuma solução, não tem nada que a gente possa fazer para lidar com isso? E sim, tem coisas que você pode fazer. Se você está sofrendo de ansiedade, seus relacionamentos estão indo por água abaixo, tem coisas que sim você pode fazer. Por quê? Eu não iria fazer um vídeo falando só sobre as coisas que vai destruir os seus relacionamentos, mas também dar uma solução para você. E a primeiríssima coisa que você pode fazer é buscar ajuda. É óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade ou de uma ansiedade muito exagerada podem buscar a ajuda de um psicólogo e fazer um tratamento que é relativamente simples e que vai mudar o seu comportamento em relação à ansiedade, fazendo com que toda a sua percepção de perigo, aquele perigo que o ansioso enxerga em tudo, aquelas preocupações exageradas que estão ali o tempo todo na sua cabeça, diminuam e os seus relacionamentos fiquem mais saudáveis. Inclusive, se você quer fazer terapia comigo, eu tenho vagas disponíveis para terapia e o link está aqui no primeiro comentário fixado, ok? Só me procurar lá caso você queira fazer terapia comigo. Mas pode ser com qualquer psicólogo aí da sua cidade ou da sua região. Uma segunda coisa que você também pode fazer é uma coisa que eu defendo muito fervorosamente. Tem um vídeo aqui no canal também sobre isso, que é começar a praticar meditação ou mindfulness. Pesquisas ao redor do mundo, em todas as línguas, em todas as universidades de medicina e psicologia, já confirmaram que a prática da meditação ou do mindfulness pode diminuir os sintomas de ansiedade em até 75%. E elas também fazem parte do tratamento de ansiedade. E é uma coisa que você pode começar a praticar a partir de agora. Então, fazer uso de técnicas de meditação e mindfulness pode ajudar muito no controle da sua ansiedade. Então comece a praticar hoje mesmo. Fora isso, também é muito importante ter uma comunicação aberta com seu parceiro ou com a sua família sobre a ansiedade. A ansiedade não é um problema corriqueiro, não é uma coisa qualquer, não é frescura. E todo mundo da família saber disso, saber que você ou a pessoa próxima sofre de um transtorno de ansiedade, é muito importante para que vocês lidem com a ansiedade da forma correta, principalmente tendo paciência com o ansioso e ajudando essa pessoa a lidar com a sua ansiedade de uma forma saudável, para que o tratamento surta efeito o mais rápido possível. E também uma coisa muito importante é a pessoa que lida com o ansioso ou ansiosa colocar limites muito bem estabelecidos. Por quê? Entender as necessidades do ansioso, entender que é uma doença, é ok, você precisa fazer isso para ajudar no tratamento, mas você também tem que colocar as suas necessidades em pauta e estabelecer esses limites é muito importante, até mesmo para o sucesso do tratamento do ansioso. E só para fechar aqui, a ansiedade é uma coisa que pode afetar os nossos relacionamentos de uma maneira muito negativa. É uma coisa que tem o potencial de destruir os nossos relacionamentos, seja ele amoroso, familiar, de amizade. Por isso é muito importante descobrirmos o quanto antes se nós temos algum transtorno de ansiedade, se a nossa ansiedade está exagerada e fazer o tratamento quanto antes. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre as diferenças entre os transtornos de ansiedade e entender talvez qual seja o seu transtorno, eu fiz um vídeo completíssimo sobre isso, que eu vou deixar aqui do ladinho para você poder assistir logo na sequência. Então já assiste, porque esse vídeo está recheado de informações extremamente úteis para que você procure ajuda da melhor maneira possível. Assiste aqui que está bem legal. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui, um forte abraço e nos vemos no vídeo aqui do lado. Tchau, tchau.